O ESOP ele é um projeto de pesquisa, coordenado pelo professor Manuel Barral, e ele busca desenvolver uma plataforma de vigilância para conseguir antecipar o surgimento de doenças infecciosas, principalmente doenças respiratórias, mas também já adaptando para outros agravos, como doenças causadas por arbovírus, dengue, oropouche, chikungunya e também doenças diarreicas. Acho que a maior inovação é a capacidade de você identificar precocemente a emergência de um problema de saúde pública que potencialmente tem uma capacidade de agravar e de se espalhar rapidamente. Você dá tempo ao gestor para ele se preparar para um problema que está emergindo. A gente sabe, por exemplo, que depois do carnaval a gente espera um monte de gente com virose, porque teve muito aglomerado, né? O que o ESOP faz é olhar para esse, mas para muitos outros que acontecem, que passam desapercebidos e que vão ser detectados só lá mais tarde. E aí, quando isso acontece, já não dá mais tempo para o gestor fazer muita coisa. Sobretudo, dois tipos de dados. O primeiro são os atendimentos que acontecem em unidades básicas de saúde, através da atenção primária à saúde. No Brasil, a atenção primária ela é uma porta de entrada para atendimentos na nossa rede de atenção. Então, pessoas que têm doenças respiratórias, mas que não manifestam sintomas de gravidade, podem buscar atendimento na atenção primária, através de um médico da família, por exemplo, e ser atendido naquele posto de saúde, unidade básica de saúde. Esse atendimento ele é registrado em uma base de dados. Nós recebemos semanalmente do Ministério da Saúde, através de uma cooperação com a Fiocruz, esses dados. Recebemos também dados da venda de medicamentos no país. Então, isso através de uma cooperação com a Acessa, que trabalha representando empresas no ramo do autocuidado em saúde, e é uma parceria estratégica porque conseguimos, através dessa cooperação, avaliar a venda em 95% das farmácias no Brasil inteiro. Que é aquele medicamento que a pessoa não precisa de receita médica, ela vai no balcão e pede para o farmacêutico, estou aqui com o nariz entupido, aí ele passa um remédio para desentupir o nariz. Então essas vendas a gente também monitora e da mesma forma consegue identificar o que a gente chama de anomalias, mudanças nesse padrão histórico de consumo, que pode significar que está tendo ali casos daquela síndrome respiratória, por exemplo. Então a partir desse sinal, tem um grupo que trabalha tentando identificar, sim, tem um sinal, mas o que é que está gerando isso? Qual é o patógeno? Qual é o agente infeccioso? Então esse grupo trabalha criando ferramentas para facilitar não só a identificação de um patógeno que a gente já conhece, por exemplo, influenza, rinovírus, vírus essencial respiratório, mas também que possa detectar vírus novos, né? Patógenos que a gente não conhece ainda, como aconteceu com o SARS-CoV-2 durante a pandemia, né? Não era o vírus que a gente conhecia, mas foi capaz de causar o que causou, né? Então ainda pode ser ainda mais grave porque a gente não tem proteção contra esses novos agentes. Então o primeiro grupo eu já falei, que é esse grupo da clínica, esse outro grupo que identifica qual é o patógeno que está circulando a partir desse sinal, né? Então ele dá um direcionamento para achar o patógeno no lugar onde está tendo o sinal, e esse trabalho é logicamente feito com a vigilância epidemiológica do lugar. E tem um terceiro grupo que olha para o potencial de espalhamento desse evento, né? Então, aquela cidade onde está acontecendo aqueles casos, ela faz comunicação com que outras, né? Não só direta, mas via transporte aeroviário, fluvial, né? Rodoviário. Então, qual é o potencial daquele problema se espalhar para outras cidades? A gente oferece uma janela para que o gestor, a autoridade sanitária, possa atuar de forma muito mais tempestiva, precoce, em poder usar daquela oportunidade, o aviso, avaliar se aquele aviso ele realmente merece uma atenção maior e, a partir dali, realizar medidas sanitárias. Por exemplo, distribuição de máscaras, um controle maior de testagem, oferecer kits de autoteste, reforçar, de alguma forma, a vigilância naqueles municípios onde há um aviso confirmado emitido pelo ESOP. A Fiotec, como nós costumamos dizer, é Fiocruz. Então, nós estamos inseridos nessa parte mais administrativa, no apoio logístico, administrativo, financeiro, mas nós envolvemos com tudo que tem a ver com a saúde pública, a pesquisa, a inovação. A demanda, a gente tem um bom relacionamento já com a equipe do SIDAX, então houve uma submissão no ano de 2022 e aí entrou na parte de negociação com o agente financiador internacional, que foi a Rockefeller Foundation na época. Nesse projeto, na visão
administrativa, nós fomos demandados a atender um processo que é comumente conhecido como due diligence, que foi a determinação de equivalência. Foi um processo longo que viabilizou a contratação junto à Rockefeller Foundation. O Brasil ele tem uma oportunidade riquíssima, porque é um país que tem um sistema universal de saúde, o maior no mundo, e a gente poder usar desses dados para poder transformar um dado que, a princípio, ele é administrativo, ele não foi usado para poder, não foi criado para poder ser usado em vigilância, mas transformar aquele dado em um dado que é útil para a vigilância. Isso é fundamental. E a gente alia isso à capacidade científica da Fiocruz, ou seja, a experiência no desenvolvimento de modelos de detecção, a experiência em vigilância epidemiológica e aliado à ciência de dados também, que fortalece todo o sistema. Então, triangular toda essa capacidade entre Ministério da Saúde, Fiocruz também como membro desse ministério, e criar uma plataforma que é útil para poder realizar uma ação de vigilância, foi fundamental ter todos esses elementos atuando e funcionando para poder criar o sistema. A perspectiva que a gente tem é que isso se amplie para outras síndromes. O WISE-OP já usa a inteligência artificial para ajudar nesse monitoramento, né, para juntar esse conjunto de dados e extrair dele essas anomalias. Então o impacto é muito grande, considerando o potencial que a gente tem para olhar para outras doenças, né, não só os agravos infecciosos, mas talvez agravos outros, doenças crônicas que também afetam a população e que o desenvolvimento, a detecção precoce pode trazer informações valiosas para o gestor do que está acontecendo. A gente está dando visibilidade ao que está acontecendo na ponta, né? E eu acho que isso é um grande destaque, né? É sair escolhendo, selecionando onde é que está acontecendo os problemas e identificando precocemente e conseguindo dar uma resposta a tempo para que o gestor consiga se organizar.